Salmo 23, versículo 4. E diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a sombra do vale da morte. É aterrorizante esse nome, não é? É aterrorizante imaginar que um dia nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas na trajetória da nossa vida, irmãos, nós passamos. Na trajetória da nossa vida, em algum momento nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte fala de um lugar baixo. Quem já ouviu falar de vale? Quem já viu uma imagem de um vale? O vale é aquele que fica entre o monte. É aquele vazio entre os montes. O vale é um lugar baixo. A pessoa está lá embaixo, ela está olhando, ela está vendo os montes para cima. E eu imagino quando uma pessoa está no vale, ela imagina, será que eu vou chegar lá em cima, no topo daquele monte? Será que eu vou conseguir chegar? Nós enfrentamos dificuldades na vida, momentos difíceis, que são vales. Momentos que nos põem para baixo. E é nesse momento que nós estamos passando pelo vale. Muitos desanimam com si mesmos, desanimam com as pessoas e até mesmo com Deus. É nesse momento que nós estamos passando pelo vale. Vale é um lugar que nós pensamos estar sozinhos. É um lugar de solidão. É um lugar que você imagina estar só. E Deus, essa noite, Ele quer estender a mão dele sobre a sua vida. E se você está passando por algum vale, Ele vai te tirar desse lugar com a mão dele estendida sobre você. Amém? Vale significa toda espécie de dificuldades da vida. Lugar baixo. Separação que há entre o monte. Todos sabem viver no topo da montanha, mas poucos sabem passar pelo vale. Fale para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, minha irmã, algum dia você vai passar pelo vale, mas Deus é contigo, amém? Deus é contigo. Davi, ele fala: não temerei. Se algum dia vier acontecer, se algum dia eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não temerei o perigo, eu não temerei as dificuldades, eu não temerei os problemas, porque eu sei quem está comigo. Eu não estou sozinho. A diferença do vale na vida do cristão é que o cristão não está sozinho. Ele não está só. Deus está com ele. Amém? Vale da sombra da morte. Para haver sombra precisa haver luz, não é verdade? O irmão Antônio vai fazer algo aqui. Ele vai colocar a mão dele na frente da luz do Data Show. Olha como essa sombra da mão dele parece grande. Agora levanta a sua mão, irmão Antônio. Levanta a sua mão. É pequena a mão dele, não é? Mas quando ele coloca a mão dele na luz, a sombra parece grande. A sombra da morte, ela parece grande diante do vale que nós passamos. Diante das dificuldades que nós passamos. Mas por detrás dessa sombra há uma luz. E essa luz é Jesus na sua vida. É o seu guia, é o seu pastor cuidando de você. De trás de toda sombra tem que haver uma luz. A Bíblia não está falando que a morte vai te pegar, que a morte vai te agarrar e vai fazer você perder a sua vida.
embora muitas vezes no vale nós sentimos o desejo de morrer por causa de grandes aflições. Vocês se imaginam por que eu estou vivendo? Para que eu vim a esse mundo? Mas é apenas a sombra da morte, irmãos. Ela parece muito grande. Ela parece que vai te consumir, que vai te matar, que você não tem saída, que você não vai sair daquele lugar. É mentira do diabo. É apenas uma sombra. Porque tem um que anda com você nesse vale. E é o próprio Deus. Amém? Ele anda com você. Eu quero te falar dessa sombra maior, que está em Salmo 91, versículo 1. Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, esse salmo ele é tão tremendo. Está falando da sombra do Onipotente, daquele que te faz descansar nos momentos difíceis. Quando o diabo está sapateando, o diabo está querendo fazer festa, o diabo está querendo destruir a sua vida. E eu já vi várias pessoas contar que abre o Salmo 91 e começa a ler. E o diabo começa a berrar, a sair da presença. Por quê? Porque está falando da sombra do Altíssimo. Uma sombra maior do que a sombra da morte, irmãos. Ela nos cobre, ela nos faz descansar. Mas isso é para aquele que habita. É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quantos aqui têm passado por vales, dificuldades e problemas? Lá embaixo, e você olha para cima, para os montes, e você pensa, não vou conseguir. Eu não vou chegar lá. Será que eu saio vivo desse vale? Será que eu vou aguentar até o final dessa provação? Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, fala que os vales na nossa vida são temporais. Eles têm tempo para terminar, eles vão terminar. Diz assim, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Essa tribulação que você está vendo, essas dificuldades que você está vendo, essas circunstâncias, esses problemas, a Bíblia está falando que é temporal. Essas coisas que os olhos naturais conseguem ver são temporais, vão passar. Mas a Bíblia fala algo, olha, atente para as coisas que não se veem. É para aquilo que você não vê. É para a vitória que você no meio da tribulação ainda não consegue ver acontecer. Mas você sabe que vai acontecer. Você sabe que você vai chegar no topo do monte. Ele fala, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações, irmãos. Porque Deus está cuidando de nós. Deus está tratando com a nossa vida. Para o nosso caráter ser mudado. Para a nossa qualidade de vida melhorar. Como cristãos. Como servos de Deus. Às vezes Deus permite coisas acontecerem. E Deus permite a gente ir para o vale. Para a gente levantar como herdeiro. Como pessoas trabalhadas pelo Senhor. Amém. Deus muitas vezes também permite o vale. Nos leva até o vale. Uma vez o Senhor levou o profeta até o vale de ossos secos. Ele via só morte, ele via só ossos. E o Senhor disse para ele, olha, profetiza. Será que esses ossos podem viver? E o Senhor falou para ele, profetiza vida. Profetiza o sopro do meu espírito. Eu vou mudar a história. E esse vale vai se tornar um exército. Deus muitas vezes permite para que a gente passe pelo vale.
para nós sermos transformados. A leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Fala para o irmão que está ao seu lado, não atente para as dificuldades, para os problemas que você está vendo, mas atente para as coisas que não se veem, mas são eternas. Amém? Toma posse dessa palavra. Não olhe para as circunstâncias. No vale a nossa fé testada. No vale a sua fé testada. Pastor, eu não sei se eu tenho fé. Sabe quando você vai saber que você tem fé? No momento que a sua fé for testada. No momento que você passar pelo vale. E muitas vezes Deus quer testar a nossa fé. Amém. Salmo 84, versículos 5, 6 e 7. Davi ele fala, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor é comigo. Salmo 84, 5, 6, 7 diz assim: bem-aventurado, mais que feliz o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. No vale o Senhor nos dá força. Bem-aventurado o homem, a mulher, cuja força está no Senhor. Tem pessoas que entram no momento da tribulação, dificuldades e pensam, não vou mais na igreja. Estou passando pelo vale da sombra da morte, eu não vou mais orar, porque Deus está permitindo isso acontecer na minha vida. Eu não vou mais buscar, eu não vou mais clamar. E aqui ele está falando mais que feliz é o homem cuja força está no Senhor e cujo coração estão os caminhos aplanados. No nosso coração tem que estar o caminho reto do Senhor. Você pode estar num caminho tortuoso, num vale, num momento difícil da sua vida, mas no seu coração a palavra de Deus tem que estar viva. Os caminhos do Senhor têm que estar vivos. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ele fala que, olha, que passando pelo vale de Baca, Baca significa choro, pranto, lágrimas. Mesmo que você passe por um vale de lágrimas, Deus faz desse vale um manancial. E você vai indo de força em força. Pastora, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer no momento que eu passar pelo vale da sombra da morte? A palavra de Deus diz que vai. De força em força. De força em força. Pode ser um vale de lágrimas, de sofrimento. Mas Ele é contigo. E o próprio Davi repete isso. Mesmo que eu passe por um vale de lágrimas, o Senhor vai fazer desse vale um manancial. E eu vou indo de força em força, até chegar ao lugar que Deus preparou para mim. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, irmão, irmã, vai de força em força, porque Deus é contigo. Aleluia! Não temas, não recue, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Quando Deus é por nós, irmãos, Salmo 91 diz que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós continuamos de pé. Aleluia. A Bíblia também diz aí no Salmo 23, versículo 4, que a vara e o cajado nos consolam. A vara é um instrumento de autoridade.
usada pelos pastores para contar as ovelhas, para guiar as ovelhas, resgatar e proteger as ovelhas. E o cajado é um instrumento de apoio, consolo e segurança. O Senhor, nesse vale, Ele usa a vara dele para nos guiar. Ele usa a vara dele para nos contar. Isso quer dizer que Ele não deixa nenhum de nós se perder no vale. Ele tem cuidado de nós. Ele nos resgata. Ele nos protege. Ele nos traz consolo e segurança. É isso que Ele faz com a gente, irmãos. É isso que o nosso pastor faz. Quando nós iniciamos essa série, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta, nada me faltará. Irmãos, como Deus tem falado a partir daquele dia até hoje com a gente. Como Deus tem trago revelação daquilo que Ele tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele cuida de nós, mesmo no vale. E Davi, ele sabia disso. Muitas vezes, irmão, nós passamos por tantos vales difíceis na nossa vida. Eu e meu esposo, a gente sabe o que é o vale da sombra da morte, porque não foi uma nem duas vezes que nós passamos. Não era para me estar aqui hoje, irmãos. Eu tenho milhões de problemas, de dificuldades, de coisas que poderiam estar me impedindo de estar aqui hoje. E eu sei que você também tem. Mas o Senhor está te guiando com a vara e o cajado dele. E Ele te trouxe aqui hoje porque Ele está te falando: eu estou te guiando dentro desse vale. E eu vou te colocar no lugar que eu preparei para você. Amém? Mas para isso você precisa confiar. Abre em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Você precisa crer. Você precisa confiar nesse pastor, que é Ele que te guia. Diz assim, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Não se apoie naquilo que para você parece a verdade, naquilo que para você parece que está certo. Mas confia no Senhor. Confia que é Ele que vai cuidar de você. Nosso entendimento, irmãos, não é nada. Às vezes, quando nós achamos que estamos certos, nós estamos errados. Não é nada. Às vezes você pensa: eu vou morrer nesse vale. Mas Deus, confia nele, porque Ele vai te guiar. Não acredite no seu entendimento. Não acredite naquilo que muitas vezes tem vindo à sua mente contra a sua vida. Diz: reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece Ele na sua vida. Por onde você andar, por onde você passar. E a palavra de Deus diz que se o caminho estiver tortuoso, se for um vale, se for um deserto, Ele vai endireitar o seu caminho, a sua estrada, a sua vereda, o lugar onde você deve passar. Amém? Reconhece Ele na tua vida. Põe Ele na frente na tua vida. E para terminar, irmãos, Davi, ele fala: ainda que eu ande. Quando ele fala sobre andar, sobre o vale, ele está em cima ou ele está embaixo do vale? Quando eu estou andando sobre o vale, eu estou por cima do vale ou embaixo do vale? Eu estou por cima, não é verdade? Isso quer dizer que os problemas, as dificuldades, elas estão debaixo do seu pé. Você anda sobre eles, de cabeça erguida. Você anda sobre as dificuldades, os problemas.
Você não está debaixo das dificuldades e dos problemas. Você tem autonomia, autoridade, porque você sabe quem anda com você e aonde você quer chegar. O Senhor está comigo. Ainda que eu ande. Andar fala de ação, de progresso, de movimento, de que você vai chegar lá. Você não está arrastando. Você não está desmaiado, morto, caído no deserto. Davi estava falando, olha, ainda que eu ande, eu não vou estar morto. Eu vou estar vivo. Eu vou andar sobre o vale. Eu vou andar sobre os problemas, as dificuldades que vierem. Eu vou chegar lá. Porque eu sei quem está comigo. Quantos assistiram aquele filme Vencendo Gigantes? Levanta a mão. Vocês lembram o momento que aquele rapaz gordinho, o treinador coloca um nas costas dele, uma pessoa para ele carregar, um outro rapaz para ele carregar? Vendo os olhos dele, e começa a pedir para que ele comece a carregar aquele rapaz, e ele ali pensando que ele não ia conseguir, e o treinador, falta pouco, até que ele chegou, passou da linha de chegada. Aquele rapaz inacreditava nele, inacreditava que ele podia vencer gigantes. Inacreditável que ele podia chegar naquele lugar. E aquele treinador, ele falou para ele, olha, vendou os olhos dele para que ele não visse o quanto ele tinha andado. E falou para ele, vai. E ele carregando aquele rapaz ajoelhado, ele chegou, ele passou da linha de chegada. Vitorioso. Nem ele sabia que ele podia, mas ele podia. E o Espírito Santo, irmãos, é o nosso treinador. Ele acredita em nós. Ele acredita em você. Ele sabe que você pode chegar lá. Mesmo que o peso seja maior, porque o peso daquele rapaz era maior do que aquele que estava ali ajoelhado poderia carregar. Mesmo que o peso que você está carregando seja aparentemente maior do que você pode chegar lá, no lugar da vitória que Deus tem para você. A sombra, ela parece maior. A sombra, ela sempre parece maior. Se você pegar um reflexo de luz de um poste, você ficar ali em pé, você vai se ver maior, a sua sombra vai estar maior. Satanás, ele pensa que é grande, mas maior é o nosso Deus. Maior é a sombra que nos cobre, que é a sombra do Senhor. E toda a trajetória de vida, e muitas vezes nessa trajetória você entrou em vales que você pensou que não ia sair. Deus manda eu te dizer que você é mais que vencedor. Ele te tira desse vale. Ele te guia até o final desse vale. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Levanta a sua cabeça essa noite. Pare de olhar para o chão. Pare de olhar para as circunstâncias. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Lança fora todo fardo essa noite. Não tema o inimigo. Não tema a sombra da morte. Não tema o inimigo te assustando, te amedrontando, te fazendo sentir medo, sentir dor, sentir sofrimento. Pensar que é o teu fim, pensar que não vai conseguir. Você vai. Davi um dia, ele disse, quem é esse incircunciso? Esse gigante que vem contra o exército do Senhor. Naquele momento Davi não estava com o exército, não, ele estava sozinho. Mas ele sabia que ele era pequeno, mas que ele tinha o poder do exército de Deus na vida dele.
Quem é você, gigante, para vir contra o exército do Senhor? Você pode crer. Você pode acreditar e confiar que quando o inimigo, as dificuldades, problemas vêm, está se levantando contra você, exército do Senhor. Se veja como exército. Se veja como exército do Senhor, como Davi se viu. Feche os seus olhos. Oh, Espírito de Deus, toca nos corações essa noite. Toda artimanha, todo decreto de Satanás de morte, de derrota, de sofrimento, de tristeza, de agonia, de fim, em nome de Jesus seja rasgado todo escrito de dívida, toda mentira do diabo, toda arma forjada que se levantou contra essa irmã, contra este irmão, seja desfeita essa noite, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, um novo derramar do Espírito Santo na vida do povo de Deus. Que nós, Senhor, sejamos como Davi. Que ainda, Pai, que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós venhamos saber que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Ali o Senhor usa a sua vara. O Senhor usa o seu cajado. Ah, o Senhor não nos abandona. O Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus.